curas espirituais, como elas acontecem? Quem são os espíritos que atuam neste trabalho? Qual o papel do médium no momento do tratamento espiritual? Em busca de respostas, a equipe do Globo Repórter esteve em Juiz de Fora em 1998. O programa de maior audiência da TV brasileira veio conhecer Dona Isabel Salomão de Campos. O Seara Espírita resgata parte deste encontro que levou esperança a milhões de brasileiros. Nele, Dona Isabel, médium conhecida por desenvolver um trabalho de cura, surpreende a todos ao afirmar que o maior remédio para o sofrimento humano é o Evangelho do Cristo. Não saia daí, você vai ver tudo isto a partir de agora. Nosso trabalho é para despertar o ser humano para a sua filiação divina e viver como tal, na conduta, na dignidade, na seriedade. Esse é o nosso trabalho. Tudo mais é a mais. Tudo mais é a mais. Sua mãe fez um bolo, recheou de doce de leite. A sua esposa fez a mesma massa, fez o bolo com a mesma massa, mas recheou com doce de coco. Aí o outro chega e fala assim, não, eu gosto quando é com doce de leite. O outro fala, não, mas eu gosto quando é com doce de coco. E a massa é a mesma, entendeu? Então são recheios diferentes. Tem o médium que se doa pela incorporação. Eu comecei assim. Tem o médium que se doa, que são talentos que Deus nos dá, né? Porque Deus ajuda o homem através do próprio homem, ele faz questão disto. Então, tem médium que é utilizado pela psicografia. Outros são pela vidência. Outros pela audição. E eu tinha todas as mediunidades que a espiritualidade fez como um coquetel de vitamina, fez um coquetel da mediunidade para a cura, para não desgastar demais o médium. Porque eu dirijo todos os trabalhos da comunidade, atendo o povo, a multidão. Então, foi resumida, né? A gente diria, na trabalho de cura. Então, para não desperdiçar, não é bem desperdiçar, para não gastar energia com muitas mediunidades. Tá vendo? Então, o meu trabalho é de cura. Então, você me fez uma pergunta de princípio. Nós tivemos uma experiência assim, uma senhora, por sinal amiga, e estava doente e tal, e eu fui fazer para ela o que eu estava acostumada a fazer em outros casos. Então, eu falava assim, Jesus, cura fulana para mim. Eu sabia que a pessoa não estava numa faixa de cura. Ela estava ali num caminho de provação difícil. Falei, Jesus, cura para mim. Eu preciso deste estímulo. Eu vou ajudar essa pessoa para se transformar numa trabalhadora do bem. E a pessoa ficava curada. E quando chegou um dia, eu tomei um choque muito grande. Tem gente da família dela aqui presente me ouvindo contar. Então, quando chegou junto dessa senhora, que eu mentalizei esse apelo, aí o mentor falou, mas cuidado, que essa você não vai aguentar. Cuidado. Aí eu me segurei e orei e trato dela até hoje. Ela ficou bem, mas não ficou curada. Mas está bem, está vencendo as dificuldades e tal, mas a doença está lá. Ela tem aquilo ali, é o controle dela, né? É o tendão de Aquiles. Brinca com a vida, o couro vem. Progresso vai se fazer, queiram os homens ou não, é claro. Do mundo espiritual para cá, facilmente você pode entender. Agora, de nós para lá é que é difícil. A dificuldade não é de lá para cá, é daqui para lá. Que nós não fazemos sintonia com o mundo espiritual. Nós não damos chances aos mentores, aos espíritos. Nós estamos sempre ocupados com as coisas do mundo, sempre querendo mais, sempre ansioso. E isso aí desgasta, envelhece a gente e não tem paz, não há dinheiro que dê, não há presidente da República que vai resolver o nosso caso. Nós temos que progredir. Se a Globo chegar aí na rua e me perguntar assim, o que é que o Brasil precisa fazer para melhorar? Eu falo assim, tornar-se cristão. Cristianizar o povo brasileiro. É isso que é preciso. Nada de religiosidade, aquela rezação, aqueles rituais, mas cristianizar o sentimento do homem. A alma que povoa a terra está distante do respeito ao próximo.
O que foi que Jesus nos ensinou como religião? Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Vesti-os nus, dai de comer a quem tem fome. Fazei aos outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. São essa a mensagem do Cristo. É o caminho para a perfeição. Tudo mais é fantasia, coisas da terra, passageiro, acessórios. Eu nunca fui atrás desse tipo de coisa, de propaganda. Nunca fiz isto, sempre... Já fiz 51 anos desse trabalho, eu não sou conhecida. A Casa do Caminho é conhecida, mas o meu trabalho não é conhecido. Porque eu não vou atrás, não faço questão, eu tenho amigos espíritas de projeção. Eu nunca saí daqui, não vou atrás de propaganda nenhuma. Isso aí foi uma coisa, um presente de Deus. Vocês virem aqui. Então eu estou agradecida, com muito carinho, estou contando para você a minha vida. Tudo que eu falo para você antes, eu estou falando para Jesus, para a espiritualidade, para os meus amigos. Então, aquele que tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Aqueles que tiverem capacidade de assimilar a verdade de Jesus, que está por aí se fazendo ecoar para os homens que têm ouvidos de ouvir, parabéns. Quem não tiver, fique mais 2000 anos sofrendo, procurando Jesus na cruz. O que nós vamos fazer? O sofrimento às vezes é necessário, né? A gente não nasceu para sofrer, mas se ele é necessário, ele é remédio, né? Então Jesus, quando a gente reclama com o mundo espiritual, com Cristo, ele fala: eu mandei meus mensageiros. Meus discípulos estão espalhados por todo o planeta, falando a quem quer ouvir e quer sentir e quer ver. Não tem direito de reclamar. O mundo é uma escola onde eu sou mestre. O único título que Jesus aceitou foi de mestre. E nós, os alunos dele, de 2000 anos, não é possível que a gente não tenha aprendido alguma coisa. Então cabe ao povo raciocinar um pouco mais alto, sair um pouquinho da terra, pensar, sentir, viver como espírito eterno, não como carne perecível. Fique agora com a reapresentação do emocionante programa do Globo Repórter. Nesta retrospectiva que o Seara Espírita está fazendo do trabalho de cura de Dona Isabel, você assiste o momento em que a medicina espiritual ganha destaque no noticiário nacional. É difícil de imaginar quando ela passeia assim, tranquila, pelas ruas de Juiz de Fora. Mas aos 73 anos, com um eterno jeito de supermãe ou superavó, Dona Isabel tem incríveis histórias de espiritismo para contar. Ela lidera um centro que vive lotado. Gente à procura de ajuda, quer receber passes de Dona Isabel. Nesta salinha apertada, ela dedica alguns minutos para cada uma dessas pessoas. O que tem nessa aguinha aí, essa aguinha fluidificada? Ela tem o remedinho da espiritualidade. Com 9 anos de idade eu já via e ouvia os espíritos. Então eu chamava essas presenças de coisas. Eu não sabia o que era. Dos 9 anos aos 22 anos. Eu sofri com presenças, com vozes que eu não sabia de onde vinha, porque eu ouvia e via, e quem estava perto de mim não via e não ouvia. As estranhas visões continuaram. Na adolescência, mais sofrimento. Aí chegou numa época, já 16, 17, 18 anos, eu não dormia. Por quê? Porque meu quarto ficava cheio de coisas, que eram cheios de espíritos conversando, organizando, trabalhavam dentro do meu quarto. De família católica, Dona Isabel diz que pediu ajuda para ver se afastava aquelas visões. O padre mandava eu me ajoelhar junto de um altar. Aquelas presenças que eu descobri mais tarde, que eram os espíritos, se ajoelhavam também. Eu orava, eles oravam comigo. Eu me benzia, eles também se benziam. Eu voltava para casa, eles voltavam comigo da igreja para minha casa, feliz da vida, porque eu tinha da igreja. Com o tempo, a relação com as visões que ela não compreendia foi ficando menos traumática. E quando a senhora começou a perceber que poderia, através dos espíritos, curar? Eu não descobri nada, eu fui vivendo. E dentro da minha vida, as curas começaram a acontecer.
Dona Elvira é uma dona de casa de Juiz de Fora. 9 anos atrás, exames revelaram que ela tinha um tumor no útero. Tinha dias que eu ficava assim, desesperada de dor. Você ia ser operada? Eu ia ser operada. Eu estava com data marcada. Ia ser retirado o útero, o ovário, ia ser retirado tudo. Não era nem só o mioma, não. Assustada, ela resolveu pedir ajuda à Dona Isabel. Fiquei uns 3 meses fazendo o tratamento espiritual com ela. E depois desses 3 meses eu voltei no médico de novo, um outro médico. E aí foi constatado que não tinha mioma, não tinha mais nada. Estava tudo normal, dentro do normal. Você tem uma alteração difusa do... Nós fomos procurar o médico que fez o primeiro exame em Dona Elvira. Foi ele quem constatou a existência do tumor. Ela não fez nenhuma cirurgia. Agora, 9 anos depois, o que se esperaria encontrar no útero da Dona Elvira? Se ela continuar menstruando normalmente, pelo menos um aumento, discreto, mas pelo menos um aumento desse tamanho do útero. Certamente. Se é assim, como estaria hoje Dona Elvira, já que ela não entrou na menopausa e não se submeteu à cirurgia? Nós pedimos que ela fosse examinada outra vez pelo Dr. Humberto. O resultado foi surpreendente. Comparando com o exame de 89, que é o único exame que a gente tem, a gente vê que houve uma redução de volume do útero, comparativamente, né? E ele está com uma textura que a gente chama, uma cor mais homogênea. O senhor falou antes que se ela ainda estivesse menstruando, ela teria que estar em piores condições no seu útero. Certamente. Né? Esperado seria isso, né? Aumentar um pouco o volume. Não está dentro de um quadro esperado para a clínica dela, né? Histórias como essa trazem perplexidade, mesmo entre médicos. E é em busca de respostas que esse grupo se reúne uma vez por semana no Centro Espírita de Dona Isabel. São médicos, enfermeiros e psicólogos procurando um caminho entre a medicina tradicional e curas inexplicáveis. Por que 2 indivíduos você despendeu o mesmo rigor técnico, a mesma qualidade, e um evolui muito bem e um outro não evolui bem, ele complica e ele morre? Por quê? O mais surpreendente é que Dona Isabel tem carta branca para entrar na UTI de hospitais da cidade. Já são 30 anos de trabalho promovendo curas. Dona Isabel ganhou o respeito dos moradores da cidade e até do vigário da paróquia onde ela mora. Eu prezo e respeito a Dona Isabel como uma presença da própria bondade de Deus na comunidade onde ela exerce.